Simão Pedro é um dos 12 discípulos de Jesus. Talvez seja aquele que mais andou próximo de Jesus. E nós vamos aprender um pouquinho nessa noite sobre alguns aspectos da vida dele que podem ser usados por nós, através do exemplo que ele nos deu, principalmente em sua caminhada 3 anos e meio ao lado de Jesus. Não é isso? O nome Simão significa aquele que ouve. O nome de Pedro não era Pedro. O primeiro nome dele, que ele foi batizado pelos pais, era Simão ou Simeão. Significa aquele que ouve, o ouvinte. E ele era filho de um homem chamado Jonas. Ele tinha um irmão, que se sabe, chamado André, que também se tornou discípulo de Jesus. Ele era natural de uma cidade chamada Betsaida. Era um lugar que era conhecido pelas pescarias, porque era uma aldeia, uma comunidade ali onde havia muitos pescadores, próximo a uma outra cidade chamada Cafarnaum, que ficava na região costeira do Mar de Tiberíades, ou também chamado de Mar da Galileia. Jesus era chamado Jesus da Galileia, porque Jesus andava muito ali naquele mar. E esse local de moradia e de trabalho, Cafarnaum, ficava exatamente à margem desse lago. Era um lago muito extenso, tinha 19 quilômetros de extensão e 13 quilômetros de largura. Um lago de água doce, apesar de ser chamado de Mar de Tiberíades. Era como se fosse uma água represada, onde muitas pessoas trabalhavam ali pescando para sua subsistência, sua sobrevivência. E, logicamente, por ter nascido nesse local, Pedro tem como profissão ser um pescador. Uma profissão muito simples, né? Mas para aquela época era uma profissão muito importante, porque eles tiravam do mar, tiravam das águas o alimento, a forma de sobreviver. E ele trabalhava numa cooperativa, ele trabalhava com outras pessoas, que são os filhos de Zebedeu, que é Tiago e João. A casa encheu e acabou as cadeiras. Aqui na frente tem aí. Tem mais. Opa. Peraí. Oi? Meu Deus. Esperar o pessoal se acomodar. Aqui tem lugar à frente também, aqui, viu? Amanda. Tem aqui no meio. Aqui já sentou. Os trabalhadores já sabem. Pode pegar a cadeira, né? Pode pegar. Não, Pode pegar. eu fico de... Ele trabalhava numa cooperativa de pescadores com outras pessoas, principalmente os filhos de Zebedeu, que eram Tiago e João. Vocês do fundo estão ouvindo, gente? Tá dando para ouvir bem? Então eu ia pedir a Maica falar um pouquinho mais alto, mas tá. E esse Tiago e João futuramente também se tornariam discípulos de Jesus. Passariam também a andar com Jesus. Ele era casado, ele tinha uma sogra. Existe até uma passagem da Bíblia que fala que Jesus curou a sogra de Pedro. Então, provavelmente, eles moravam na mesma casa, se davam bem. Difícil, né? O genro se dá bem com a sogra, mas Pedro se dava bem com a sogra. Ele falava aramaico, falava um pouco de grego, já que ele precisava negociar os peixes que pescava, mas ele era um homem simples, era um homem do campo. Ele era um homem muito direto, muito franco, ele falava o que pensava. Por isso, às vezes ele era impetuoso, às vezes ele era impulsivo, mas também ele era um líder. Tanto ali na comunidade de pescadores que ele vivia, como também no momento que ele passou a andar com Jesus e os outros 11 discípulos. Ele demonstrou sua liderança. Ele era bem caloroso, bem comunicativo, às vezes ele era emotivo. Às vezes ele chorava muito. E também ele era ingênuo. Às vezes ele não sabia o que estava acontecendo e agia na impulsividade. Era muito sanguíneo, muito autoconfiante. Talvez você tenha se visto em alguma dessas características de Pedro. Ele era assim. E qual foi o primeiro contato que ele teve com Jesus?
O primeiro contato aconteceu quando o irmão dele, André, que já era seguidor de João Batista, aquele famoso homem que batizou Jesus no Rio Jordão. Quando André estava com João Batista, juntamente com Pedro, e Jesus passou. E aí André seguiu Jesus, Pedro também seguiu, e eles foram até a casa deles, onde eles moravam com o pai, com a mãe. E naquele momento que Jesus estava passando, João Batista olhou para Jesus e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Naquele momento, João Batista reconheceu que aquele homem não era um homem comum, que aquele homem era Jesus, o Cordeiro de Deus. Era um ser, um espírito diferente. E lá na casa de Pedro, de André, quando Jesus tem um primeiro contato com Pedro, ele disse: Tu és Simão, o filho de Jonas, e a partir de hoje tu serás chamado de Cefas. No primeiro momento que Jesus se encontra com Pedro, Jesus já muda o nome dele. No primeiro contato, ele deixou de ser chamado de Simão, aquele que ouve, e passou a ser chamado de Cefas. Porque Cefas é no aramaico, a língua que Jesus falava, que depois, no grego, foi Petros, de onde vem Pedro. E Pedro significa rocha, significa pedra, pedregulho. Então, imagina que encontro especial, onde o Mestre Jesus se encontra com você e muda de imediato o seu nome. Porque o nome diz muito da nossa personalidade, principalmente naquela época. E o significado do nome agora, Pedro, Cefas, significaria o vigor do caráter, o vigor da personalidade que Pedro iria demonstrar durante os 3 anos com Jesus, 3 anos e meio com Jesus, e principalmente após a morte de Jesus. E Pedro realmente se tornaria uma rocha, algo firme, sólido, porque foi através principalmente de seu trabalho ali na igreja primitiva que o cristianismo se expandiu a ponto de chegar aqui hoje. Tantos anos depois, mais de 2000 anos depois. Em vez de ele ser uma pessoa de temperamento inconstante, impulsivo, ele passaria a ser alguém temperado, alguém mais consciente do que pensa, mais consciente do que fala. Depois ele teve um segundo encontro com Jesus. Esse primeiro encontro aconteceu na casa dele. Ele voltou suas atividades, ele estava pescando com André, com os outros companheiros, e depois de uma noite, de uma madrugada, sem pescar nada, naquele mar da Galileia, eles estavam lavando as redes ali, tristes, não pescaram nada, não tinha dinheiro. Jesus chegou. E Jesus pediu para entrar no barco de Pedro para poder pregar, falar com as pessoas que estavam ali nas margens do mar da Galileia. E naquele momento, Pedro cedeu o barco. Jesus, enquanto pregava, disse: Pedro, pega o outro barco, volte para o mar e lançai as redes. E Pedro então disse: mas como, mestre, nós passamos a noite inteira pescando, trabalhando e nada pegamos, nada, absolutamente nada. E ele disse: vai, faça. E naquele momento, sua fé ainda era muito pequena, mesmo assim ele foi. E quando ele lançou as redes, a Bíblia conta que quando puxaram, veio tanto peixe que o barco quase afunda. Teve que chamar o segundo barco para dar apoio. E quando ele chegou às margens do mar e se encontrou com Jesus, Jesus disse para ele: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Ele deixaria de ser pescador de peixe e passaria a ser pescador de homem. Jesus mudou o nome dele no primeiro encontro e agora no segundo encontro Jesus muda a profissão dele, porque ele deixou de ser um pescador comum e passou a ser um pescador de homens. O que significa? Ele, a partir daquele momento, iria ajudar Jesus a construir o reino de Deus, que Jesus falou que viria. Iria transmitir o evangelho
as outras pessoas, iria ajudar Jesus em seu ministério. E aí nós temos uma convivência de 3 anos e meio, até Jesus ser crucificado. Ele foi um dos primeiros discípulos a ser chamado. Tinha uma importância muito grande nisso. E ele estava entre os mais próximos de Jesus, ali, Tiago e João. Pedro fazia parte do círculo íntimo de Jesus. Em muitos momentos só estava ele, Tiago e João. Os outros discípulos eram importantes, mas Jesus tinha uma amizade maior com esses 3. E muitas vezes ele agiu como porta-voz dos 12. Ele presenciou os leprosos sendo limpos. Ele presenciou os cegos voltando a enxergar. Ele presenciou loucos recuperando a razão, a consciência. Ele testemunhou a cura da sua própria sogra, como eu falei anteriormente. E um dos momentos mais lindos na vida de Pedro foi quando ele presenciou Jesus chamando Lázaro da morte para a vida. Lembram dessa história de Lázaro que ressuscitou? E aquela história linda que Jesus passa com Pedro quando, diante de um mar tenebroso, uma tempestade, eles estavam no barco, Jesus acalma a tempestade, Jesus caminha sobre as águas e depois Jesus chama Pedro. E Pedro coloca o pé para fora do barco com medo, ele olha para Jesus, consegue dar alguns passos, mas depois ele esquece um pouco Jesus, pensa em si mesmo e ele afunda. Ele andou um pouquinho sobre as águas, afundou, mas Jesus segurou a mão dele e puxou. Jesus estava dizendo com esse gesto que se quiser caminhar por essa vida, você precisa segurar na minha mão. Você precisa fixar o olhar em mim. Se você olhar para si mesmo, você sempre vai afundar. E ele confessou que Jesus era o Cristo, que Jesus era o Filho de Deus. Porque Jesus perguntou, que diz o povo ser o Filho do Homem? Uns dizem ser João Batista, outros dizem ser Elias ou algum profeta. Mas vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele reconheceu quem era Jesus. E Jesus lhe confiou, diante disso, o início do cristianismo, quando o chamou de pedra de Cefas. Jesus disse, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pedro é considerado, por exemplo, para os católicos, como o primeiro Papa, aquele que fundou a igreja. Existe lá no Vaticano um local, uma tumba, onde, segundo a crença católica, repousam os restos mortais de Pedro. Para você ver a importância que Pedro teve para o catolicismo, para o cristianismo, para muitas religiões. Porque ele realmente foi uma das pedras fundantes do que nós chamamos hoje de cristianismo. Cristianismo são todos aqueles que creem que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o Cordeiro de Deus. Outro momento que ele esteve com Jesus foi quando Moisés e Elias, os espíritos de Moisés e Elias, apareceram para Jesus. Jesus estava precisando de conselho, Jesus estava precisando de apoio espiritual. E aí, Moisés e Elias se materializaram, apareceram para Jesus e Pedro estava naquele momento. Um privilégio. Mas nem tudo são flores. Pedro questionou muitas vezes qual era a missão de Jesus. Ele reprovava qual era a missão do Mestre, porque ele não entendia. Ele achava que a missão de Jesus era constituir um reino aqui nesta terra. Queria separar Israel, Jerusalém, de Roma, do jugo do Império Romano, e iria fundar um novo reino. Com exército, com castelos, com coroa. E Jesus disse, meu reino não é deste mundo. Porque o reino de Jesus é a obra divina no coração do homem. E não
essas obras exteriores. A missão de Jesus, na verdade, era testemunhar. Testemunhar do amor do Pai. Testemunhar do Evangelho. Não era fundar um reino. Era nos mostrar que viver o amor era possível. E viver dando amor também é possível. E Pedro esteve com Jesus na última ceia, na Páscoa. Muitos aqui só conhecem a última ceia através daquele famoso quadro, onde tem os 12 discípulos, Jesus no centro, todos sentados, né? É um quadro muito bonito. É um quadro de Leonardo da Vinci. E aquele quadro representa exatamente a última Santa Ceia. Claro que não era daquela forma, por causa dos costumes da época. Mas o que aconteceu foi muito importante. Eles estavam brigando, discutindo, os 12 discípulos, de quem seria o maior no reino de Deus. Quem teria uma cadeira melhor no reino de Deus. Quem sentaria à direita, quem sentaria à esquerda. Imagina. Eles estavam pensando em grandiosidade. E aí Jesus quebrou a discussão deles no meio. Jesus pegou uma toalha e foi lavar os pés um por um. Jesus estava ensinando com o lava-pés uma lição da humildade, que é uma das lições mais importantes que a gente pode ter na vida. Alguém se ajoelhar para lavar os pés de outra pessoa. É mostrar para ela que quem está ali é um servo, uma pessoa que está servindo, uma pessoa que está ali para ajudar. E Jesus fez isso. Quando eles estavam discutindo quem seria o maior. E aí, Jesus deu um novo mandamento para os discípulos. Nós sabemos que os mandamentos são resumidos em amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo e amar a nós mesmos, não é? Jesus resumiu os 10 mandamentos nessa tríade do amor. Porém, agora, na Santa Ceia, Jesus ensina um outro mandamento. Jesus disse que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Não é simplesmente você amar esta pessoa que está do seu lado. Jesus disse que você tem que amá-la como Ele amaria. Então, Jesus está falando que o nosso amor pelo próximo tem que ser um amor incondicional. Um amor que não quer nada em troca. Um amor que não precisa de algo para ser feito, para ser dado. É difícil? Muito difícil. Porque, naturalmente, quando a gente dá um presente, a gente quer um presente de volta. Naturalmente, quando a gente dá um abraço, a gente quer um beijo, um abraço de volta. É natural do ser humano. Mas Jesus ensinou que deveríamos amar o próximo como Ele nos amou. E aí, naquele contexto, naquela situação de Santa Ceia, lava-pés, confusão, Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, você vai me negar 3 vezes nesta noite, antes que o galo cante. Não, mestre, eu não vou fazer isso. Eu estou lhe seguindo durante 3 anos e meio, eu vou com o Senhor para onde o Senhor for. Você vai me negar 3 vezes nessa noite. E eles se despediram ali da Santa Ceia e foram para o jardim do Getsemane. Um local onde Jesus estava agonizando porque estava próximo do seu martírio. Jesus estava chorando, estava sangrando pelos poros da sua face, do seu corpo, uma sudorese muito pesada, capaz até de fazê-lo sangrar. E de repente chega uma quantidade imensa de soldados romanos, cujo objetivo era prender Jesus. Quando chegaram, perguntaram: quem é Jesus? E aí Judas, que estava com aquela multidão, se aproxima e dá um beijo na face de Jesus. E eles identificaram quem deveria ser preso. Pedro, impetuoso, sem pensar, sacou uma espada e cortou a orelha de um soldado romano. Era o soldado chamado Malco. Ele teve um comportamento impulsivo. Imagine, ele vendo o Mestre Jesus sendo preso,
Ele só pensou na violência. Sacou a espada e cortou a orelha. Jesus pegou a orelha, colocou no lugar e curou aquele homem naquele instante. E naquela noite, Jesus foi levado pelas ruas de Jerusalém. Jesus foi torturado, Jesus foi colocado uma coroa de espinhos, foi açoitado, até levá-lo para o monte do Gólgota, onde ele seria morto. E naquela madrugada, por onde Pedro passava, as pessoas reconheciam ele, até por causa do sotaque, porque ele era lá do mar de Tiberíades, do mar da Galileia. Então, o aramaico dele entregava ele. Quando ele falava, você é um dos seguidores de Jesus. Não, não sou seguidor de Jesus. E aí foi a primeira, foi a segunda e foi a terceira vez. E o galo cantou. Galo cantou significa o dia amanheceu. E o dia amanheceu. E ele se lembrou daquelas palavras de Jesus, quando Jesus disse, nesta noite tu me negarás 3 vezes. Mas diferentemente de Judas, que ao trair Jesus, não sentiu um arrependimento verdadeiro, procurou um local para se matar, cometer suicídio através do enforcamento, Pedro teve outro destino. Pedro viu Jesus sendo levado para todos os lados de Jerusalém e ao olhar para os olhos de Jesus, ele se comoveu, porque Jesus deu um sorriso, Jesus olhou para ele alegremente e ele então teve o verdadeiro arrependimento. Diferente de Judas, ele chorou amargamente. Ele se arrependeu daquela traição que fez com o Mestre. E ele aguardou, acompanhou de longe todo o desenrolar da morte de Jesus, do sepultamento de Jesus. E ele se tornou o que Jesus falou que ele se tornaria, uma verdadeira pedra, uma verdadeira rocha que iria ajudar a igreja a crescer. Chico Xavier, na obra O Consolador, ele diz, a negação de Pedro mostra a fragilidade das almas humanas. Pedro é um exemplo de como nossa alma humana é frágil. Ele diz que são almas perdidas na invigilância e na despreocupação da realidade espiritual, deixando-se conduzir indiferentemente aos torvelinhos mais tenebrosos do sofrimento, sem cogitarem de um esforço legítimo e sincero na definitiva edificação de si mesmo. Pedro representa cada um de nós. É isso que Emmanuel fala no Consolador. Pedro negou Jesus, nós negamos Jesus muitas vezes, muitos dias. Quando não temos fé, quando não testemunhamos, quando nós não paramos para refletir em nossas ações, porque nós somos iguais a Pedro. E ele acompanhou a crucificação, acompanhou o sepultamento de Jesus. E depois que Jesus ressuscitou, o que aconteceu? As mulheres foram as primeiras a ver Jesus. Jesus morreu e a palavra que a Bíblia usa é ressuscitou. Jesus então estava materializado ali espiritualmente e pôde se mostrar para aquelas pessoas, para as mulheres. E o primeiro homem a ver Jesus depois da morte foi Pedro. Ele viu Jesus em Jerusalém, viu Jesus na Galileia e ele se emocionava cada vez que via Jesus, porque ele teve a certeza que Jesus não era um corpo simplesmente humano que morreu e estava numa tumba. Jesus era muito maior do que isso. E tem uma história linda que aconteceu após a morte de Jesus. Pedro chamou os discípulos para pescar. E eles estavam lá no mar de Tiberíades pescando, e de longe viram uma fogueira acesa às margens do lago. E quando eles chegaram, já amanhecendo o dia, reconheceram que era Jesus, o ressuscitado. Jesus tinha preparado uma refeição.
Tinha preparado peixe, pão, e ali os discípulos ficaram maravilhados porque tiveram um dos últimos encontros na terra com Jesus. E naquele momento ele teve um diálogo com Pedro, que a Bíblia traz no Evangelho de João, onde Jesus disse: Simão, tu me amas? Pedro respondeu: Tu sabes que te amo, Senhor. Apacenta meus cordeiros. Simão, tu me amas? Tu sabes que te amo. Pastoreia minhas ovelhas. Simão, tu me amas? Senhor, eu te amo. Apacenta minhas ovelhas. Quantas vezes Jesus perguntou? Para cada uma das vezes que Pedro o negou. Pedro agora era um novo homem, diferentemente de Judas, e Jesus lhe deu a responsabilidade de cuidar da igreja. E foi assim. Ele cuidou da igreja no início. E Amélia Rodrigues, o espírito de Amélia Rodrigues, através de Divaldo Franco, nos diz: 3 vezes o mestre o inquirira e 3 vezes apontaram Simão Pedro como seguidor de Cristo e ele o negou. É como se Jesus fizesse uma analogia à falta de fé de Pedro, chamando a responsabilidade de seus atos. Jesus não passou a mão na cabeça de Pedro. Não passou. Porque o que você planta, você colhe. É uma lei imutável. Ou seja, ele tinha que aprender com os erros dele. Ele tinha que colher as consequências dos atos dele. Só que diferente de Judas, ele mudou, ele se arrependeu e ele evoluiu. Ele amadureceu. E aí começa o ministério de Pedro na igreja primitiva. Ele reuniu os 10 discípulos que restaram, integrou mais um, chamado Matias, que ficou no lugar de Judas, e ele foi para uma festa em Jerusalém chamada Festa do Pentecostes, e lá ele pregou. Ele falou de sua experiência com Jesus. E aquilo foi muito emocionante, a festa do Pentecoste. Tão forte foi essa festa que começaram em Jerusalém um movimento, uma casa pequena como a nossa, chamada Casa do Caminho. Era uma casinha de paredes brancas, humilde, baixinha. O símbolo que estava na frente da casa era de um peixe. Muito sugestivo. O símbolo do cristianismo no início era um peixe, porque parte dos discípulos de Jesus eram pescadores. E ali naquela Casa do Caminho, ia enfermo, iam pessoas doentes, passava viajantes, os cristãos que eram perseguidos iam para aquela casa, os órfãos iam para aquela casa, os doentes, os idosos, era muito trabalho. Pedro sozinho não dava conta com sua família. E o trabalho começava a crescer. E Pedro tinha o dom da mediunidade, e a de mediunidade de cura. Ele colocava as mãos sobre as pessoas, transmitia fluidos, energias, e as pessoas eram curadas. Em Atos dos Apóstolos, Paulo chega a falar que até pela sombra de Pedro as pessoas eram curadas. Tamanha fé que as pessoas tinham. E há uma história linda quando ele e João entram no templo de Jerusalém e viram um homem sentado na porta pedindo esmola. Pedro não tinha dinheiro. Tudo que tinha, ele colocava na Casa do Caminho. Tudo. E aquele homem disse: uma esmola, uma esmola. E Pedro estendeu a mão e disse: meu filho, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. E o homem levantou e andou. Era a mediunidade de cura. E ele levou o evangelho para outras cidades, para Samaria, Lídia, Jope, Sarona, Antioquia. E o evangelho ia crescendo, saindo de Jerusalém, indo para as cidades ali do Mediterrâneo, chegando até mesmo à Europa, até mesmo na Itália, na Espanha, através de outras pessoas. E ele foi perseguido várias vezes, ele foi preso, foi colocado em masmorras, foi torturado. Tudo em nome do evangelho. Tudo porque estava fazendo o bem. Até que chegou um dia que ele teve que deixar Jerusalém. A perseguição estava tão grande em Jerusalém que se ele ficasse, ele iria morrer, sua família também.
e ele foi então para Roma, na época a capital do Império Romano. E naquele local, ele foi recepcionado pelo apóstolo Paulo, que também já estava na lida, também já estava trabalhando no cristianismo, no evangelho. Paulo providenciou uma casa, Paulo providenciou suprimentos, providenciou recursos para receber Pedro e sua família. E esse foi um encontro maravilhoso. Lembram de Paulo, que era perseguidor e passou a ser perseguido? A história da vida de Paulo dá uma outra palestra e outras, de tão bonita que é. Pedro escreveu 2 cartas. A primeira carta, chamada 1 Pedro, primeira epístola de Pedro, e a segunda epístola de Pedro. Na primeira, ele anima todos os cristãos a manterem uma conduta pura, digna daqueles que professam a fé em Jesus, em meio às aflições, em meio às perseguições, em meio às dificuldades. E a segunda carta, o objetivo é fortalecer a fé dos cristãos, a esperança dos cristãos e alertá-los sobre a infiltração na igreja de doutrinas errôneas, doutrinas erradas. Bem, quais são algumas lições que a gente pode tirar da vida de Pedro, diante de algumas histórias que a gente ouviu nessa noite e de outras que a Bíblia está cheia, repleta? A primeira lição é que Pedro é aquele que mais nos representa. A história de Pedro mostra quem somos enquanto cristãos por causa de suas experiências, dos seus erros, dos seus acertos, porque Pedro se identifica conosco. Quando olhamos para ele, nos vemos. É como se fosse um espelho, porque ele era um homem muito rude, muito bruto, muito ignorante e se tornou uma pessoa totalmente diferente, porque andou ao lado de Jesus e aproveitou cada momento. Pedro, ele é um exemplo de transformação moral. Jesus trabalhou em Pedro na sua fibra moral. 3 anos e meio ao lado de Jesus fez a diferença. Judas não aproveitou, mas Pedro sim. E Pedro ensina que nós não devemos nos abater diante das nossas imperfeições. Você tem defeitos? Você tem defeitos? Tem imperfeições? Todos nós temos. Pense no seu maior defeito que lhe incomoda. Impaciência, a língua grande, a fofoca, a comilança, as mentiras, a impulsão por comprar demais, a impulsão por sexo. Pense em algo que lhe incomoda, que você sabe que é uma pedra que está no seu sapato. Pedro diz, através desse exemplo, que nós não devemos nos preocupar, nos afixar em nossas imperfeições. Pelo contrário, devemos usar essas imperfeições para nos aperfeiçoar. Porque a partir delas nós podemos ser melhores. E Jesus corrigia pacientemente Pedro. E Pedro aprendia. Pedro sofria, caía dentro d'água, era repreendido. Jesus o educava e ele aproveitava e aprendia. Porque através dos erros de Pedro, Jesus ensinava preciosas lições a todos os outros 11. E Pedro ficou muito conhecido como aquele que negou Jesus. Durante muito tempo. E ele não se envergonhava disso. Ele não se envergonhava. Porque ele teve a coragem de afirmar que realmente traiu Jesus. E ele dizia, o homem é muito mais fraco do que perverso. Havia muito mais fraqueza no coração de Pedro do que maldade. E é isso que há no nosso coração muitas vezes. Nós somos muito mais fracos do que perversos. Nós não conseguimos vencer nossas imperfeições, nossos defeitos, não porque somos ruins, muitas das vezes, mas sim porque não temos forças em nós mesmos. Mas em Jesus nós temos. E aí faz a diferença. Pedro testemunhou que é na aprendizagem, dia a dia, rotineira, passo a passo, ao longo da nossa pequena existência que estamos aqui,
que nós vamos enriquecer a mente e vamos fortalecer o espírito. É na reforma íntima, é na evolução espiritual, é na perfeição, é na santificação, qualquer que seja a palavra, que a gente vai se melhorando dia a dia para sermos mais semelhantes a Jesus. Afinal de contas, esse é o único objetivo que estamos aqui nessa terra, é nos melhorar. E aqueles que não se melhoram, infelizmente, muitas das vezes não voltam mais para a terra. Vão para outros mundos inferiores para se adaptar onde eles querem. E a terra está passando por uma transição. Então, irá continuar na terra aqueles que realmente no seu coração querem se melhorar, querem crescer, querem evoluir. E Pedro deixou de ser um homem não confiável, um homem mutável, um homem autoconfiante que oscilava, era bipolar, era imprudente, era tímido, era fraco. Ele passou a ser firme, passou a ser confiável e dirigiu a igreja no seu início. Ele realmente foi uma pedra. E Pedro nos ajuda a entender que ao lado de Jesus nós podemos viver a lei do amor. Ele nos dá um exemplo de uma vida inteira dedicada ao amor. A Casa do Caminho, que o diga, ele dedicou a vida inteira curando, ajudando, salvando aquelas pessoas. Porque ele fala que através da vontade firme, da vontade perseverante, no trabalho ao próximo, que nós podemos nos tornar homens e mulheres fortes, pelo amor e pela fé. Nós só melhoramos quando nós ajudamos ao próximo. Nós só melhoramos enquanto seres humanos quando nós fazemos o bem ao próximo, quando nós amamos ao próximo. É quando ajudamos que somos ajudados. E Pedro nos mostra que é necessário amar, porque apenas o amor arranca as escamas das trevas dos nossos olhos. E isso só se aprende trabalhando e servindo. Como é que nós podemos pensar num amor teórico? Não existe. O amor, ele é completamente prático. Não existe um amor não existe a intenção do nosso coração de querer fazer o bem. Isso tem que se materializar, tem que se exteriorizar. Isso vem através da prática do amor. É o que Chico diz na obra Fonte Viva. Ele fala: se deixarmos por devoção a Jesus os laços que nos prendem às zonas inferiores da existência, receberemos do céu a honra de ajudar, o privilégio de entender, a glória de servir para alcançar a felicidade. Pedro ensinou a lógica do Evangelho. É preciso realizar um trabalho exterior, visando o aprimoramento interior. Ou seja, é preciso fazer fora para aperfeiçoar o que há dentro. Eu quero me melhorar, então eu tenho que fazer fora. Porque naturalmente eu serei transformado por dentro. E fazer fora é ajudar o próximo, é servir das formas mais simples que a gente pode fazer. Pedro nos mostrou que o bem que fazemos anula o mal que fizemos. Como ele fala na sua carta em 1 Pedro 4, verso 8. O amor cobre multidão de pecados. O amor que nós fazemos, o bem que nós fazemos, anula, aniquila, destrói o mal que nós fizemos. Você já fez muito mal às outras pessoas? Já fez muito mal a si mesmo? Então você precisa fazer muito bem para que esse mal seja anulado. Para que essa multidão de pecados, como ele fala, seja coberto pelo amor. E é através de Cristo que a gente tem esse roteiro. Jesus teve uma vida inteira de serviço, uma vida inteira de amor ao próximo. Assim como Pedro e assim como os outros discípulos. Amélia Rodrigues nos fala: Simão Pedro foi a pedra angular da igreja para a humanidade, o emérito incisivista da arregimentação da fé e da esperança.
foi um discípulo por excelência, Simão Pedro, pedra e pastor, que se levantou do engano para viver Jesus até o último instante, apacentando os cordeiros do seu rebanho de amor. Pedro é um exemplo de transformação, é um exemplo de cada um de nós, do que nós podemos nos tornar se andarmos ao lado de Jesus. E como foi a morte de Pedro? Ele foi condenado à morte lá em Roma, onde ele estava morando com sua família. O imperador Nero decretou sua morte por crucificação. Ele não tinha a cidadania romana, então ele tinha que ser morto numa cruz. Paulo foi morto por decapitação e ele seria pendurado numa cruz. E era o ano 68 depois de Cristo. Pedro tinha mais ou menos 82 anos de idade. Era um ancião, fraquinho, andava de bengalas, uma vida sofrida, de perseguição, de cadeia, tudo em nome do Evangelho. E ele foi crucificado de cabeça para baixo, porque no momento que estavam colocando os pregos nas mãos e nos pés dele, ele disse: eu não sou digno de ser crucificado como mestre. E o colocaram de cabeça para baixo. Chico Xavier, na obra Antologia Mediúnica do Natal, nos conta como foram os últimos momentos de Pedro. Pedro estava naquele local de reunião com seus seguidores, com os primeiros cristãos ali em Roma, e chegou então dezenas de soldados romanos. E começou aquela gritaria, aquela confusão, as mulheres, as crianças chorando, e colocaram então os grilhões, os ferros, nas mãos de um idoso de 82 anos. E Pedro então entendeu que ali seriam os seus últimos momentos de vida. Enquanto ele era tirado do local e andava pelas ruas da capital do Império Romano, ele olhava para o céu que estava sem nuvens e ele sentia no coração uma saudade imensa do Mestre. Ele se lembrava como eram os momentos que ele passou no Mar da Galileia pescando ao lado de Jesus. Ele se lembrou do cheiro das rosas de Betsaida. Ele se lembrou até do cheiro do mar. Uma saudade bateu no seu coração. E ele era levado pelas ruas de Roma até o campo de Marte, onde ele seria crucificado. E as pessoas que estavam acompanhando gritavam, aterrorizadas, com medo também de serem perseguidas, de serem mortas. Até que, quando chegaram no local, um soldado romano começava a gritar: bruxo, judeu, amaldiçoado, morra! Xingava Pedro de todos os tipos de xingamentos. E Pedro calado. Era como se ele estivesse anestesiado. Ele só lembrava do Mestre. Até que colocaram ele sobre o madeiro, sobre a cruz, pregaram suas mãos, seus pés, giraram a cruz de cabeça para baixo, e ele passou o resto do dia ali pendurado. E aquele soldado ficava de prontidão olhando, observando para que ninguém se aproximasse. E o soldado se incomodava porque Pedro não morria. Um idoso de 82 anos, empendurado, sangrando e não morre. Aquele soldado pegou uma pedra e jogou. Acertou a fronte de Pedro. Um golpe certeiro. E Pedro viu o sangue escorrendo, até que ele desencarnou. Instantes depois, Pedro acorda em pé ao lado do seu corpo. E ele observa, percebeu que ele realmente tinha desencarnado. E ele não tinha nenhum rancor, nenhum ódio no seu coração. Ele olhou para o céu e viu o céu brilhante e de repente um homem vinha descendo. Até que aquele homem se aproximou e era o Mestre Jesus.
Chico Xavier conta nessa obra dele, Antologia Mediúnica do Natal. E quando ele viu o Mestre Jesus, ele correu, abraçou o Mestre de tanta saudade, de tanta felicidade. Jesus pegou na sua mão e levou ele para um mundo espiritual. Fez um passeio por vários lugares, até que um deles, eles repousaram. Pedro conheceu as maravilhas do mundo espiritual, descansou, afinal foram muitos anos a serviço do cristianismo, do Evangelho. Descansou, se encontrou com sua sogra, já tinha falecido, encontrou-se com outros cristãos que já haviam sido mortos, torturados, assassinados. Passaram cerca de 15 dias nesse mundo espiritual. Até que um momento Jesus chegou para ele e disse: Pedro, eu preciso partir. Mas, mestre, já vai embora que está tão bom. Não vá. Eu preciso ir, Pedro. E para onde o Senhor vai? E Jesus apontou para o planeta Terra, que estava em trevas, estava denso, estava escuro. E Jesus disse: Pedro, enquanto houver uma lágrima na terra, eu não descansarei. Então eu vou contigo, mestre, eu vou contigo, eu quero continuar trabalhando. Então vamos. E vieram para a cidade de Roma. E foram para um cemitério, onde havia muitas pessoas orando, clamando, lembrando do ministério de Jesus, lembrando da obra de Pedro, até que eles estavam lá conversando, até que Jesus tocou no ombro de Pedro e disse: Pedro, tem alguém te chamando. Alguém está chamando o seu nome. E Jesus apontou. E quando Pedro chegou próximo daquele homem, era aquele soldado romano que tinha jogado a pedra que atingiu a testa de Pedro. E aquele soldado estava segurando nos braços uma criança, o seu filho, que estava queimando em febre, com uma doença muito grave. E aquele soldado clamava, pedindo a Pedro que o curasse, porque ele sabia que Pedro tinha curado muitas pessoas em vida. Imagine o coração de Pedro naquele momento. Uma pessoa que xingou, que atirou a pedra, que o crucificou. Pedro olhou para Jesus e disse: e aí? Jesus disse: vai, vai. Vai, Pedro. O trabalho é seu. Eu estou aqui lhe dando suporte. E Pedro foi. Pedro colocou suas mãos sobre a criança, transmitiu energia, magnetismo, e a criança foi curada naquele momento. E o soldado romano, então, se levantou, deu glórias a Deus e sentiu a presença de Pedro naquele momento. E Jesus olhou para Pedro e disse: Pedro, você agora compreende? Porque enquanto houver uma lágrima sobre a terra, eu não descansarei. E a obra de Pedro continua até hoje, até agora. Que Deus os abençoe nessa noite.